Compartilhar com os irmãos um conhecido nosso, Marcelo. Ele é editor da editora Vida e é um rapaz muito novo. Eu creio que ele não tem nem os 35 anos, embora seja muito experiente na sua bagagem. E a sua esposa estava doente e ela faleceu antes de ontem. Então, estamos muito tristes com a notícia e a gente clama exatamente a esse Deus para que conforte o coração dele, que conforte o coração daquelas duas crianças pequenas, os seus filhos. E sempre quando eu estava compartilhando com os meninos do louvor aqui no início do nosso culto, sempre quando eu vivencio situações como essa, situações de pessoas que eu não tinha muita intimidade com o Marcelo. Almocei com ele algumas vezes, tive um relacionamento com ele de negócios até algumas vezes, mas não tinha aproximação com ele, mas isso atinge o nosso coração. E sempre quando eu vejo situações como essa, eu vejo que é importante a gente poder valorizar a vida que esse Deus nos dá. Então, às vezes, a gente perde tempo com picuinha, né, com bobagem. E daqui a pouco, talvez aqui, em vez de estar essa mesa da ceia, uma noite festiva, um memorial que a gente se coloca diante de Deus, a gente relembra o sacrifício de Jesus naquela cruz por cada um de nós. Talvez aqui neste lugar vai estar um caixão e pode ser qualquer um de nós. Ai, pastor, para com isso. Meu irmão, a única certeza que eu tenho é essa. Dentre outras, óbvio. Mas uma das certezas que eu tenho é essa. Amanhã pode ser eu, ou pode ser qualquer um de vocês. Isso nos faz refletir sobre a brevidade da nossa vida. E que nós possamos lembrar disso, que nós possamos aproveitar cada momento das nossas vidas com o dom da vida que esse Deus Criador, real, que vive e reina nos nossos corações, nos dá. Então vamos orar clamando a esse Deus nesse momento. Deus e Pai amado, te agradeço, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que nós temos diante de Ti, de colocarmos as nossas vidas, colocarmos os nossos anseios, colocarmos tudo aquilo que nos incomoda diante de Ti, Senhor. Conforta, ó Pai, os nossos corações, incomoda os nossos corações, desafia as nossas vidas, Senhor, de uma maneira especial. Que nós possamos sair daqui nesta noite diferentes de quando nós passamos por aquela porta. Não porque existe uma fórmula mágica ou mística, mas porque nós podemos estar com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ser com cada irmão que está em pé aqui nesta noite, com cada situação que tem os angustiado, talvez tenha tirado a sua paz, o seu sono, ó Deus, nós clamamos a Ti, que és o nosso amigo real, nosso amigo que está ao nosso lado, nosso amigo que nos ouve, que responde às nossas orações, muito além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti nesse momento a vida dessa senhora, dessa moça, não sei a idade, mas que se chama Isabel, que procurou uma pessoa da igreja e pediu para que nós estivéssemos orando pela vida dela, Senhor. Eu clamo a Ti nesta noite, neste momento, que o Teu Santo Espírito fale, que o Teu Santo Espírito esteja atuando na vida dela e que ela possa sentir o bálsamo vindo de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Tu sabes o que se passa no coração dela, Senhor. Atua na vida dela, incomoda, trabalha, Senhor, e usa cada um de nós através da oportunidade que Tu nos dás de sermos instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Também eu clamo a Ti pela vida do Marcelo, que perdeu a sua esposa, dos seus 2 filhinhos que ficaram órfãos, ó Deus. Em nome de Jesus, que Tu estejas à frente daquelas vidas, dos seus familiares, confortando-os. Porque muitas vezes nessas horas faltam-nos as palavras, porque a dor, o sofrimento é muito maior. Mas nós reconhecemos diante de Ti que Tu és um Deus muito maior, como nós cantamos esta noite. Não existe Deus maior, não existe outro Deus, não existe ninguém que possa confortar
e que possa trazer-nos a paz e o alívio num momento como esse. Nós te agradecemos porque tu és um Deus presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa reflexão de hoje à noite, uma reflexão aparentemente simples sobre fazer o bem. Fazer o bem faz bem. Quando a gente para pensar em fazer o bem, a gente traz essa realidade para o nosso dia a dia. E a gente às vezes argumenta, até talvez você já tenha argumentado, ou talvez você já tenha ouvido algum tipo de argumento. Ah, fulano é uma pessoa tão boa, que já tem todo o pré-requisito para ser um crente. Quantos já ouviram argumentos desse tipo? Os irmãos estão acanhados, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram. Ah, fulano é tão bom, gosta de fazer o bem, tem um coração tão bondoso. Como se isso fosse um pré-requisito, né? Para que a pessoa fosse um cristão. A pessoa tem que fazer o bem, independente de ser um cristão. E quando a gente para pensar em fazer o bem, lá no livro dos Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos crentes lá da Galácia, parece uma coisa meio, né, aula de geografia, né, aquela coisa planetária, mas era o nome da cidade, Galácia. Escrevendo lá aos Gálatas, aos irmãos lá da Galácia, ele colocou um desafio que está lá inserido em Gálatas, capítulo 6. E estarei lendo inicialmente o verso 9 e o verso 10. Vamos ver se esse negócio funciona aqui. Eu acho que não funcionou não. Não está colaborando não. Então vocês me ajudam aí. Gálatas 6, 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Não. Ok, aqui na Bíblia a mensagem fala: portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade de fé. Fazer o bem faz bem. O texto ele começa com um desafio. Seja manso, só assim nós podemos ajudar. A mansidão é um dos frutos do Espírito, é um dos desafios que nós temos como cristãos para nós vivenciarmos no nosso dia a dia. E aí, às vezes, a gente se preocupa e a gente esquece desse versículo que está aí, começando o capítulo 6. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Aqui na Bíblia a mensagem fala: se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Eu gosto às vezes dessa versão da Bíblia, a mensagem, que ela é meio que como algumas pessoas que a gente conhece. Ela não tem papas na língua, né? Ela vai
direto e reto da forma que tem que ser falado. Aquele perdão que a pessoa precisa, o nosso irmão, a pessoa que está próxima de nós, no momento que ela necessita, e a gente vai lá e critica. A palavra fala, para que nós podemos fazer o bem, nós temos que agir com mansidão. Só assim nós poderemos ter a capacidade real de poder ajudar, de poder fazer a diferença na vida, não somente dos nossos irmãos, mas também da vida daquelas pessoas que convivem conosco e que elas precisam enxergar a mansidão nas nossas vidas. Fazer o bem faz bem. Cuidado para não cair em tentação. Verso 1b. Está com marcação comigo esse negócio? Eu acho que agora. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. A gente, geralmente, a gente está pronto para acusar, mas a gente está tardio para ajudar. E a palavra fala que a gente tem que ter cuidado, e lá nos nossos queridos irmãos pentecostais, eles têm uma expressão muito legal, que eles falam assim, vigia. E tem fundamento, porque a palavra de Deus ela fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Às vezes a gente esquece, quando a gente tenta sempre bater na mesma tecla. A gente faz culto de oração às quartas-feiras. E se hoje a gente acha que tem pouca gente aqui no culto, na quarta-feira tem 15 pessoas, 20, às vezes tem quase 30. Eu sei da dificuldade de cada um dos irmãos e não estou longe de mim cobrar, nem quem sou eu para cobrar isso. Mas às vezes a gente esquece a oportunidade, a bênção que a gente tem de poder orar. Porque através da oração, ela é uma arma para que nós não caiamos em tentação. E a gente tem que ter cuidado, como fala aqui no versículo, para que nós não sejamos caindo nesse abismo aí, caindo em tentação. Talvez como aquele irmão no qual a gente estava lá acusando. Estava pronto para acusar. E a palavra aqui eu gostei porque ela fala, guarda o perdão, porque um dia você pode precisar dele. É meio que como aquela figura que a gente fala da roda gigante. Hoje eu estou por cima, mas amanhã a roda ela dá a volta. Então a gente tem que saber lembrar da palavra de Deus e agir com mansidão e ter cuidado para não cair em tentação. Vamos lá. Torne a vida dos outros mais leve. Aí está uma figura que certamente as mulheres, né, se identificam, né? E quando eu falo nesse tipo de figura, eu lembro do adágio jurídico, né? Tudo que eu falar pode ser usado contra mim mesmo agora, né? Minha esposa está ali, ela podia estar no berçário essa hora, mas está ali olhando para mim. E a palavra de Deus, ela nos desafia, um versículo conhecido. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Torne a vida dos outros mais leve. E nós como cristãos, para que nós sejamos desafiados a fazer o bem, lembrar que fazer o bem faz bem, nós devemos muitas vezes levar o fardo ou dividir o fardo pesado uns dos outros. Às vezes, quando a gente fala esse tipo de coisa, geralmente a pessoa leva lá para o lado financeiro, leva para o lado, vai mexer no meu bolso, eu tenho alergia de colocar a mão no bolso, vai coçar, vai doer, vai sei lá o que, né? Vai ter um escorpião no bolso, né? Mas não é essa situação que a gente analisa, e a palavra desafia aqui no verso 2, nós devemos levar ou dividir os fardos pesados para que tenhamos condições de fazer o bem aos irmãos.
não é você se colocar na vida do outro e substituir a responsabilidade. Mas aqui a figura que o apóstolo coloca é que nós tenhamos a capacidade de ser bênção na vida do outro. Às vezes a gente vê a situação do outro, a gente se incomoda com a situação do outro, talvez a gente até sofre com a situação do outro, mas na hora que a gente precisa agir, a gente fala assim, eu vou orar. E a gente não consegue ter a capacidade de dividir o fardo do nosso irmão. Fazer o bem faz bem. Para que nós possamos fazer o bem, nós precisamos procurar nos conhecer. Procurar nos conhecer. Procure se conhecer. Quem é você? Algumas pessoas, às vezes, elas se comportam muito como vítima, né, da situação. O mundo não gosta de mim. Eu não sou uma coitadinha, um coitadinho. E às vezes, como está aqui no verso 4 e no verso 5, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. Aqui na Bíblia a mensagem fala, cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Para que nós possamos fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. Para que nós possamos fazer o bem, a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender quem nós somos. A gente precisa ter amor próprio. E a palavra de Deus fala que se a gente não tiver a capacidade de amar a nós mesmos, nós não teremos a capacidade de amar o próximo. E tem muita gente, às vezes, que não tem amor próprio, né? Mas ela se engana constantemente. Ela considera-se melhor que os outros. E ela, muitas vezes, não tem condições de fazer o bem. E nem de entender que fazer o bem faz tão bem. Então, nós somos desafiados a fazer o bem constantemente. Cuide da sua vida. Aí a gente para pensar, que tal em vez de viver falando, que tal em vez de viver querendo decidir pelos outros, nós podemos orar pedindo a Deus que os ajude a tomar as decisões. E aqui parece ser contraditório. Não sei se os irmãos entendem junto comigo, como a gente viu lá no verso 2. Primeiro o apóstolo fala levai a carga uns dos outros. Aí quase que logo em seguida ele fala, cada um deverá levar a própria carga. Aí você fala, e aí? E agora? O apóstolo Paulo, ele está nos desafiando, e o sentido dos verbos são diferentes, mas é como se fosse, tem situações que você que tem que resolver a sua vida. Às vezes tem situações que por mais que nós tenhamos pessoas dispostas, pessoas disponíveis a nos ajudar, a ser bênção para fazer o bem nas nossas vidas, muitas vezes nós que temos a responsabilidade de resolver aquela situação. Então as pessoas às vezes nos procuram e falam, Antônio, ora por mim. O que é que você acha que eu devo fazer? Eu estou vivendo uma situação assim, assado. E às vezes a gente tem que ter cuidado, porque a pessoa às vezes está transferindo a responsabilidade, que muitas vezes é dela. Porque se o Antônio vai lá e dá uma orientação, se a irmã Maria Vani vai lá e dá uma orientação, o irmão Valdemar dá uma orientação, depois, se der errado, a culpa vai ser de quem? A culpa é do Antônio. A culpa é da Maria Vani, a culpa é do irmão Valdemar, a culpa é do Chaves, né? Tinha que ser o Chaves. Vai culpar alguém porque a pessoa transferiu a responsabilidade. O apóstolo Paulo fala, tem situações que para a gente fazer o bem, a gente precisa ter condições de cuidar da nossa própria vida.
algumas vezes. Fazer o bem faz tão bem. E para que nós possamos fazer o bem, nós temos que ter condições de partilhar as boas coisas da vida, com base na palavra de Deus. O verso 6 fala: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Nós devemos partilhar as coisas boas com base na palavra de Deus. É isso que o versículo está nos falando, dentre outros sentidos, que eu não vou falar os outros sentidos hoje. Mas um dos sentidos é esse: você deve compartilhar, você deve dividir com as pessoas aquilo que a palavra de Deus fala ao teu coração. E a gente fala: o culto hoje foi tão bom, pena que você faltou, você perdeu. E realmente a pessoa, por um lado, ela perdeu de ter a convivência, de ter o crescimento, ter um relacionamento uns com os outros, de poder usar a oportunidade para crescer diante dos irmãos e diante de Deus. Mas ela pode ter restaurado um pouco, uma parte daquilo que foi meditado e foi compartilhado na palavra, se a gente tiver a capacidade de compartilhar com aquele irmão. Então, meu irmão, o culto hoje foi assim, foi assado, foi uma bênção. Você está fazendo falta, você é especial. Compartilhe com cada irmão, com cada amigo, com cada pessoa que convive com você. Compartilhe com ele para que você tenha condições de fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. Lembre-se que para fazer o bem, e fazer o bem faz bem, lembre-se que Deus é onisciente e soberano. Verso 7 fala: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Aqui na Bíblia a mensagem, a linguagem bem direta e reta, né? Ela fala: não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Toda pessoa colhe o que plantou. E tinha um personagem num quadro que eu também não lembro qual é, também se eu lembrasse eu não ia falar, eu não estou ganhando para isso, mas fala: quem planta, colhe. E é um ditado que tem base e é a mais pura verdade. Às vezes a gente quer colher algo que quem está plantando é o outro. Às vezes a gente quer ter bênção que quem está plantando é o outro. Às vezes a gente não faz nada e a gente quer receber o bem sem a gente fazer o bem. E a palavra nos desafia que Deus, Ele está olhando para cada um de nós e Ele é onisciente, Deus é soberano e Ele sabe o que se passa em cada coração. Ele sabe a real intenção. Ele sabe a real ação de cada um de nós. Então, às vezes, a gente está preparado para querer receber a bênção, mas a gente está fazendo ou tentando fazer, talvez até sem perceber, mas tentando fazer Deus de bobo. Deus, eu mereço isso, eu estou fazendo isso e tal. A gente fica tentando barganhar com Deus, fazer uma troca com Deus, querer receber o bem, mas na hora da gente fazer o bem, a gente não tem a capacidade. A gente às vezes não tem a capacidade de dar uma carona para o nosso irmão. Às vezes a gente não tem a capacidade de agir naquele momento de necessidade tão simples. Às vezes a gente não tem a capacidade de dar uma boa noite. Às vezes a gente não tem a capacidade de dar um abraço. E às vezes tudo que a pessoa está precisando são aquelas atitudes tão simples. Fazer o bem faz tão bem. Você colhe o que você plantou. É exatamente o que o versículo fala. Pois que o homem semear, isso também colherá. Então, a palavra fala exatamente disso. Você está plantando, você vai colher aquilo que você está plantando. Quem planta uva, vai colher abacate, né? Vai colher uva. Se você quer ter uma determinada coisa na sua vida, você tem que começar a cultivar aquela determinada coisa. E às vezes você fala: ninguém gosta de mim, eu sou
eu sou um coitadinho, mas talvez as situações que a gente criou diante da família, diante dos amigos, talvez a personalidade, talvez a atitude, talvez as palavras, talvez os gestos, talvez a falta de palavras, talvez a falta de atitude. Eu não sei, talvez você sabe. Mas a gente às vezes gera situações que a gente fica diante de Deus incomodado, mas a gente não tem a capacidade de voltar lá atrás, de se conhecer, de analisar a situação, mas a gente não tem a capacidade de fazer o bem, mas a gente quer o bem, porque a gente sabe que fazer o bem faz bem. Você colhe o que você plantou. Não se canse de fazer o bem. Quando o outro estiver triste, alegre-o. Quando estiver impaciente, vocês não estão enxergando, não? Quando você estiver irritado, o outro estiver irritado, estão acordando. Quando o outro explodir, quando falar asperamente, quando tratar mal, quando estiver desanimado, quando falar em desistir, em todo tempo ore e peça sabedoria a Deus. E o desafio para cada um de nós está aí. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Fazer o bem faz bem. E se for, como a palavra nos desafia, começando em casa, começando nos mais próximos, começando, não sei como fala a sua tradução, mas aqui fala começar pelos mais próximos de nós na comunidade de fé. Essa é a família que Deus colocou diante de nós. E nós temos que lembrar, nós temos que ser desafiados por esta palavra. Fazer o bem faz bem. Então, quando eu tiver a oportunidade, ou quando você criar a oportunidade de fazer o bem ao teu irmão, lembre-se que este é um desafio para cada um de nós, que isso nos ajuda a crescer diante de Deus, que isto nos leva mais próximos de Deus, porque é um desafio bíblico para as nossas vidas, porque fazer o bem faz bem. Que nós possamos a cada dia, diante de Deus, vivermos essa realidade. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento.